Morning. Bom dia. Sorry, I just need to take my jacket off because it's very warm up here. Or maybe I'm just nervous. Thank you. Okay. Good. So, we're closing out the year. Estamos a terminar o ano. And the past few weeks, if you've been here, the past month of December, E nas últimas semanas estiveste aqui durante o mês todo de dezembro. we've been really just going over Christmas, Nós temos vindo a aprofundar realmente sobre o Natal. what it means, O que significa, what is it about. sobre do que se trata. Yeah, thank you. Thank you so much, Bruno. Obrigado. Bruno, actually, he brought a really good message a few weeks ago. E o Bruno trouxe uma palavra muito boa há umas semanas atrás. He said that Christ is God's gift from Him to us. E que Bruno disse que Cristo era o presente de Deus para nós. And I don't know if any of you have exchanged gifts during this season, Eu não sei se alguns de vocês já fizeram troca de presentes durante esta temporada, or if you gave someone a gift. ou se deste um presente a alguém. But if you did, as a gift giver, I want you to think a little bit. E se tu deste como um dador de presentes, eu quero que tu penses um pouco. What is the one thing that you hope or that you anticipate about when you give a gift? Qual é a coisa que tu esperas ou qual é a coisa que tu antecipas quando dás um presente? Thank you. Obrigado, thank you. Obrigado. And anything else? What? What nice? What nice. Sim. Que bom. Yeah. Que maravilha. But if you think about it, Mas se pensares nisso, being thankful is more than just words that you say, right? ser grato é muito mais do que palavras. And when you give a gift, what you want to see, what you're really happy, what you delight in, I think, for me at least, is when the person uses the gift. Quando dás um presente, e pelo menos para mim, aquilo que eu espero de ver é quando o sinal de que a pessoa realmente foi grata é quando a pessoa dá uso ao presente. And when they enjoy it. E quando a pessoa aprecia o presente que recebeu. Because the real purpose of a gift is to be enjoyed by the recipient. Mas o verdadeiro propósito do presente é que ele possa ser aproveitado pela pessoa que recebeu. And not for the gift giver to hear a thank you. Não somente para o ofertante ouvir um obrigado. That would be a little bit selfish, maybe. Seria talvez um pouco egoísta. But yes, I think that's the thing that gives us more pleasure, really. Mas na verdade acho que é isso que nos dá mais prazer. It's nice when someone really says thank you and even they hug you or something after you give the gift. É bom quando a pessoa que recebe o presente te abraça e que diz obrigado. But if they never actually use it, then it's just... Mas se na verdade eles nunca usarem esse presente, it's a little bit empty. É um bocado vão, um bocado vago. So what did it mean to really enjoy this gift that God gave us in Christ? O que significa realmente usar este presente que Deus nos deu e que nos prometeu? And when we think about Christ, it's not just it's Jesus, but it's everything that comes with him. E quando pensamos Christ. Quando pensamos em Cristo, não é só sobre Jesus, mas tudo aquilo que envolve e tudo aquilo que vem com ele. We have the gift of righteousness. We've been made right before God. Nós temos o dom da justiça, fomos feitos justos perante Deus. We've received the love of God through Jesus. Nós recebemos o amor de Deus através de Jesus. And if we truly understand it, it's something that really fulfills all of our spiritual and emotional needs. E se nós compreendermos, é algo que nos preenche our feeling, our as spiritual and emotional as needs. nossas emoções espirituais e necessidades. As nossas necessidades e emoções espirituais. Yeah, that's good. Thank you. No, it's okay. The Holy Spirit. É o Espírito Santo. It's a gift from God. He lives forever in us. É um dom, é um presente de Deus para nós. He lives with us, in us, and through us. Ele vive em nós, por nós e dentro de nós. The gift of total forgiveness that we've received. O dom do perdão total que nós recebemos. From everything we've ever done. De tudo aquilo que já uma vez fizemos. The gift of His guidance. O dom da sua direção.
His care through every area of our lives. o dom do seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. I mean, just think about the fullness of all the promises that are fulfilled in Christ for us. Então pensem na plenitude de todas as promessas de Deus que foram cumpridas na nossa vida. He's not just here to fulfill every one of our needs. Ele não está aqui só para cumprir todas as nossas necessidades. He is the fulfillment of all our needs. Ele é o cumprimento de todas as nossas necessidades. He says he's the bread that came down from heaven. Ele diz que é o pão que veio dos céus. He's the rock from which water came out in the desert. Ele é a rocha que estava no deserto. He's the water of life. Ele é a água da vida. And if just in this world there's nothing that really satisfies spiritual hunger or thirst. Somente neste mundo não existe nada que satisfaça a nossa sede espiritual. It's only him. Só Ele pode satisfazer. And God doesn't just want us to say thank you. Deus não nos quer somente que digamos obrigado. He wants us to live thankful. Ele quer que nós vivamos em gratidão. So it's not just words or an expression, Não são só palavras ou expressões, because everything has fruits. porque tudo tem frutos. And God looks at fruit. Sorry? God looks at fruit. E Deus olha para os frutos. Through gratitude it bears fruit. A árvore boa produz frutos. Through gratitude. A verdadeira gratidão produz frutos. Está And difícil. we're okay, don't worry. Serious. But if we are truly grateful for Christ, Mas se nós formos realmente gratos a Cristo, our lives and our conduct will reveal we are grateful. desculpa, Our lives and our conduct as nossas vidas e a nossa conduta will reveal we are grateful. irão revelar que nós somos gratos. But the truth is that we can't just suddenly decide Mas a verdade é que nós não podemos simplesmente, de repente, decidir to bear the right fruit, que produzir o fruto certo to prove that we are thankful. para provar que nós somos gratos. Jesus says it very clearly. Jesus disse-o muito claramente. If you go to Matthew 12:33, Se for em Mateus 12... Não tens aqui, mano? it's here. Ok. But make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for a tree is known by its fruit. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. So, through gratitude, Então, a verdadeira gratidão it will produce peace irá produzir paz and an absolute assurance in God, e a absoluta segurança em Deus. while ingratitude, Enquanto em gratidão it will produce unrest irá produzir desconforto and complaining. e crítica e falta uma palavra. Queixume. Queixume. That's a good one. A lot of complaining. Muito queixume, irá produzir muito queixume. So I think truly enjoying Christ to the fullest Então, na verdade, aproveitar e desfrutar Deus na sua plenitude it requires that our minds and our hearts are set on Him. Requer que a nossa mente e o nosso coração estejam focados nele. Now we're called to live by faith. Então nós somos chamados a liderar pela fé, a We viver pela fé. don't see Him. Nós não o vemos, We don't see everything perfect in our lives. nós não vemos tudo perfeito nas nossas vidas. We don't see everything perfect in the world. Nós não vemos tudo perfeito no mundo. So if we set our minds on what we see with our eyes, Então se nós programarmos as nossas mentes naquilo que nós vemos, it's very easy to just become discouraged. é muito fácil de sentirmos desencorajados. If we get analytical and we start to introspect, Desculpa. if we get analytical Se nos tornarmos analistas and we start to introspect e se começarmos a olhar de uma forma introspectiva, and we start to extrapolate over every wrong thing that happens, nós começamos a extrair tudo aquilo que é de errado em nós and it becomes like a snowball rolling down a hill e torna-se quase como uma bola de neve a descer o monte. when you start to feed thoughts that don't come from Him. E quando começamos a alimentar pensamentos que não vêm dele. But when we stop and we actually come before God with a humble heart, Mas quando nós paramos e nos chegamos diante de Deus com um coração humilde, everything just becomes clear. tudo se torna claro. I don't know if you've had this experience in your life, Eu não sei se já tiveste essa experiência na tua vida, but the Bible tells us about a man who wrote a psalm called Asaph. mas a Bíblia fala-nos de um homem que escreveu uma música chamada Asaf. The man is called Asaph. O homem se chamava-se Asaf. In Psalm 73, No Salmo 73. no Salmo 73,
If you read it, he says that he was almost lost. Se leres, diz que estava quase perdido. I'm not going to read the song okay, itself. okay. Don't worry. It's long. It's good. Read it. It's homework. It's a homework, é o trabalho de casa para vocês lê-lo em casa. He says that he was almost lost O Salmo diz que ele estava quase perdido. when he started to look at the wickedness that is in the world, Ele, quando começou a olhar pelas fraquezas que existiam no mundo, the evil that was in the world, todo o mal que existia no mundo, that people would commit violence, que as pessoas cometiam violência, oppress others, oprimiam os outros, lie, cheat, steal, mentiam, enganavam, roubavam, be arrogant against others and Eram- against God, eram arrogantes para com os outros e para com Deus, and yet they would still prosper on the earth. mas ainda assim eles prosperavam na terra. And the psalmist was baffled. E este salmo falta uma O palavra. salmista O salmista estava era, surprised, estava chocado. chocado. That God wouldn't just cut them down right where they stand. Então Deus cortou exatamente onde ele estava. No, I'm saying that he was Difícil surprised. He was surprised that God wouldn't just cut them down. O salmista estava surpreso porque que Deus não simplesmente não acabava com eles, não os cortava. Yeah, exactly. Desculpa. But he says, until I entered the sanctuary of God, Mas ele diz, até que eu entre no santuário de Deus. then I understood their end. Desculpa. Then I understood their end. Então aí sim eu entenderei o propósito do fim. Their lives are a wisp. As nossas vidas são vagas, são rápidas, They are a vapor. são vapor. It's visible for a while and then it vanishes into thin air, Elas são visíveis durante um bocado, mas depois desaparecem no ar, like it was nothing. como se fosse nada. It's like the flower of the grass É quase como uma flor do campo, or the lily in the field. ou como o lírio no campo. The grass withers and Os- the flower falls away. A erva seca e a flor desaparece. But the one who does the will of God will remain forever. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. That's in the Bible. Isso está na Bíblia. I'm just quoting. If you go 1 John, it's já- all over. Eu só estou a citar o que está em 1 João. But did you catch that? Percebeste isso? When he was focused on them, what they were doing wrong, their actions, their evil, Também quando eles focavam naquilo que eles faziam de errado, que as suas ações eram más, then he found no peace. então eles não conseguiam encontrar paz. And even grew frustrated that God wouldn't execute justice right away. Não percebi, desculpa. And then he even grew frustrated that God wouldn't, Eles andavam frustrados because God wouldn't just execute justice right away. porque Deus não executou justiça imediatamente. But when he entered the sanctuary, Mas quando ele entrou no santuário, when he set his mind on the Lord, mas quando eles focaram a sua mente no Senhor, it was like all of this just dissipated completely, foi quase como se essas coisas tivessem se dissipado completamente, like his eyes were open. como os seus olhos se abrissem. And it reminded me of the words that are in the book of Isaiah. E isso lembra-me as palavras que estão no livro de Isaías, Now this one you can read. It's in chapter 26, está em Isaías 26, just one verse. só um verso. Verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. So in the midst of a difficult situation, Então, no meio destas dificuldades, the tendency is for our minds to be in the trouble. a tendência é para que as nossas mentes estejam focadas no problema. How could this happen to me? Como é que isto me pode acontecer a mim? What am I going to do now? O que é que eu vou fazer agora? How am I going to solve this? Como é que eu vou resolver isto? And if our minds were to circle back to God, E se as nossas mentes estiverem voltadas para Deus, sometimes even when we turn to God, our words are not that different. e mesmo quando nós voltamos para Deus, as nossas palavras não são assim tão diferentes. Why did God let this happen to me? Por que que Deus deixa que isto aconteça? Why did He not protect me? Por que que Deus não me protegeu? Am I doing something wrong? Estou a fazer algo de errado. And it reveals that we don't know Him like we could. Isto revela que nós não o conhecemos como poderíamos ou como deveríamos. Because when we know Him, Porque quando nós o conhecemos, we know He is good. sabemos que Ele é bom. We know He is our Father. Sabemos que Ele é o nosso Pai. We sang it just a few minutes ago. Nós cantamos alguns minutos atrás. I know you as a father. I know you as a friend. Eu conheço-te como um pai, eu conheço-te como amigo. We know He is faithful to us. Nós sabemos que Ele é fiel a nós.
He is with us. Ele está connosco. And his goal is he has a goal for us, Ele tem um objetivo para nós, for his glory to shine through us. para que a sua glória possa brilhar através de nós. And when we come to truly know God, E quando nós chegamos a conhecer verdadeiramente Deus, our language changes. a nossa língua muda. It changes into gratitude. Muda para gratidão. So why can't our prayers in the midst of trouble be Porquê que as nossas orações não podem, porquê que as nossas orações não podem ser... Lord, I don't know what's happening right now, Senhor, eu não sei o que é que acontece agora. but I know that you're my Father. I know that you're caring for me. Eu sei que tu és meu Pai e que olhas por mim. I know you'll see me through. Eu sei que consegues ver através de mim. And I know you work all things for the good for those who love you. E eu sei que todas as coisas cooperam para bem daqueles que te amam. So help me to love you Então ajuda-me a amar-te and others e a amar aos outros through this trouble. em meio às dificuldades. Help me to listen for your voice Ajuda-me a ouvir a tua voz and to be used by you to bring light into e darkness, para ser usado por ti para que possa trazer luz em meio à escuridão. that your name would be glorified by my life and attitude, Para que o teu nome possa ser glorificado através da minha vida e atitudes. even if I have to go through a difficult situation right now. Mesmo que eu tenha que ir mesmo que eu tenha que passar por dificuldades agora, I know you are the one who guides me and keeps me in perfect peace. eu sei que és aquele que me guia e que me guarda na perfeita paz. And you see how the focus is just completely shifted Então consegues ver como o foco foi completamente mudado from me, my situation, how difficult it is for me. de mim, da minha situação, o quão difícil é para mim, Why am I going through this? porque é que eu tenho que passar por isto, Why don't you care for me? porque é que não te preocupas comigo? And suddenly you realize something else, E de repente tu reparas em algo diferente. that it's not even you that the enemy is after. Reparas que nem sequer nem é contigo que o inimigo está preocupado ou está atrás. When he attacks, Quando ele ataca, he's after God. It's about God. ele está atrás de Deus, é sobre Deus. And he knows that if he attacks us E ele sabe, se ele nos atacar, and we react in selfishness, e se nós reagirmos em egoísmo, we prove that we are just no different from the rest of the world. provamos que não somos diferentes do resto do mundo. And this book that we read, the Bible, E este livro que nós lemos na Bíblia, it's all just like a religion, soa tudo quase como religião, just something we use to cope with life, algo que nós usamos para a vida, just to try to deal with life algo que usamos para tentar lidar com as coisas da vida. and feel better than others even. Desculpa. And even sometimes feel superior to others. E muitas vezes até nos sentimos superiores aos outros. Because, hey, at least I'm going to heaven, you know? E do tipo, pelo menos eu vou para o céu. And you know, the name of Christ, E sabes o nome de Cristo it becomes tarnished. torna-se comum, usual. Sim, tarnished or Escarnecido, torna-se Yeah. alvo de escárnio. Because of our lives. Por causa das nossas vidas. So God has given us this great privilege Então Deus dá-nos este grande privilégio to live a life that reveals the glory of Christ, de viver uma vida que revela a glória de Cristo. to bear His name, Para carregar o seu nome. and for His glory to be revealed. E para que a sua glória possa ser revelada. And sometimes it requires that we suffer injustice, E algumas vezes é necessário que nós soframos a injustiça, because the glory of Christ, it's revealed por causa que a glória de Deus é revelada, de Cristo é revelada. by forgiveness, Através do perdão, patience, através da paciência, endurance, através da perseverança, faith, da fé, compassion, compaixão, love, amor, to be forgiven. para ser perdoado. To forgive, Para perdoar, you have to be done wrong. tens que fazer algo de errado. To be patient, you have to be going through a trial. Para ser paciente, tens que passar por desafios. To have faith, Para ter fé, you have to believe against what you're seeing in the moment. tens que acreditar contra aquilo que tu estás a ver naquele momento. To have compassion, you have to deal with people who are hurting. Para compaixão, tens que lidar com pessoas que te magoam. To love, you have to deny yourself. Para amar, tens de te negar a ti próprio. But we do not suffer as those who do not have hope. Desculpa. We do not suffer as those who do not have hope. Nós não sofremos como aqueles que não têm fé. Paul, he understands this. Paulo compreendia isto. He writes to the Philippians, and I'm not going to read the whole text. Ele escreveu aos Filipenses, mas não vamos ler todo o texto. Let's just read it. It's the Bible. We'll read it.
Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. That's it. So that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for his sake. Filipenses 1, versículo 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício da perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. You see how he speaks? Conseguem perceber como ele fala? It has been granted. Foi garantido. Era garantido. That as if it was a privilege that we have. Quase como se fosse um privilégio que nós tínhamos. Not only to believe, but that the hardships we go through. Mas não somente em acreditar nos momentos difíceis que nós passamos, that they would be for his glory. que também esses momentos seriam para a sua glória. How can we see things this way? Como é que nós podemos ver as coisas dessa maneira? He goes on through the letter and we reach chapter 4 E in ele Philippians. continua na sua carta até chegarmos ao capítulo 4. And he says in verse 6, chapter 4, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. So prayer, it's not a complaint session before God. Então, a oração não é uma sessão de queixas diante de Deus. It's not a needs list that he needs to provide Não é uma questão de que Ele precisa de prover for you to be okay. para que tu possas estar bem. It's a conversation with this Father, with our Father, É uma conversa, um diálogo com o nosso Pai. where you can talk to him Então, da maneira que tu podes falar com Ele, and with thanksgiving, em ações de graça. you are expressing faith in his ability to care for you, Então, estás a expressar a fé e a sua capacidade, e reconhecer a capacidade dele de cuidar de conta de ti, de cuidar de ti. or care for others, Ou cuidado com outros, or to resolve a situation. ou para resolver uma situação. But when you are in this place of thanksgiving Então, mas quando tu estás neste lugar de ação de graças and trust, e de confiança, there's no way to not have the peace of God. não existe forma de não ter a paz de Deus. He's the God of peace. Ele é o Deus da paz. If we abide in him, E se nós obedecemos, guess what we have? isto é o que nós temos. Peace. Paz. Finally, brethren, he continues, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. This is not something new that Paul invented. Isto não é nada de novo que Paulo inventou. If you go back, you can read Proverbs, it tells us, E se andarmos para trás até ao livro de Provérbios, diz exatamente a mesma coisa. keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. So be careful what your heart and mind is set on. Então, tem cuidado com no que é que o teu coração e a tua mente estão focados. Because it will impact how you react, Porque isso irá impactar como tu vais reagir, what flows out of your mouth, aquilo que sairá da tua boca. what fruit you bear. Qual o fruto que tu estás a dar. There's someone that I like to hear. É um salmo. There's someone that I like to hear. Existe alguém que eu gosto de ouvir. And he says that when you squeeze an orange, Quando tu espremes uma laranja, you expect orange juice, right? You expect orange juice to come out. quando plantas uma laranja, é isso? No, when you squeeze. Quando Squeeze. espremes uma laranja, esperas que laranjas saiam.
Ah, Sumo de laranja, sumo. orange Mas juice. sumo de orange juice, ok. Sorry. Sumo de laranja sai. Não estava a fazer Right. sentido. What would you think if you squeezed an O orange que é que tu pensas quando espremes uma laranja? and you went and you tasted it? O que é que tu sentes quando provas? And when you taste it, it tastes like orange, apple juice instead. Ou quando tu provas, sabe a laranja ou sabe a sumo de maçã? It would be weird if it tasted like apple juice. Seria estranho se soubesse a sumo de laranja. So why is De it maçã. why is it that when we are squeezed as Christians, Então é isso, quando nós somos espremidos enquanto cristãos, why does everything but Christ come out? porque é que sai tudo menos Cristo? It means we have to consider what we're filling our hearts with. Então é o momento que nós temos que considerar com o que é que nós estamos a encher o nosso coração. Because that's going to flow out of us. Porque isso irá fluir para fora de nós. And of course, it's not wrong to talk about the challenges we're facing. Claro que não é errado falar dos desafios que nós estamos a enfrentar. We're also meant to pray for one another, Também somos chamados a orar uns pelos to outros, comfort one another. a confortar uns aos outros. But when something is determining your disposition, Mas quando algo que determina a tua disposição and it just becomes the number one story in your life, e torna-se o número 1 na história da tua vida, you're making that issue to become Lord, então tu estás a fazer com que esse problema se torne senhor da tua vida, instead of Christ. em vez de Cristo. He is the one who determines our disposition. É Ele quem determina a nossa disposição. I mean, we went through the list of all the things that we have in Him. Nós vimos a lista de tudo aquilo que nós temos nele. Our soul is completely secure in Him. A nossa alma está em completa segurança com Ele. We are completely loved by Him. Nós somos completamente amados por Ele. We are eternally forgiven by Him. Nós somos eternamente perdoados por Ele. Like we said, He's the fulfillment of every spiritual and emotional need in our lives. Então Ele é o cumprimento das nossas emoções espirituais da nossa vida. And He promises to care for us in every physical need as well. E Ele promete cuidar de nós também nas nossas necessidades físicas. So there's always hope in Him for every situation. Então existe esperança nele para todas as situações. We've already won. Nós já vencemos. Why don't we face trials from this perspective? Por que nós não enfrentamos os desafios com esta perspectiva? It makes it a lot easier to pray with thanksgiving. Será muito mais fácil orar em gratidão, com ações de graças. And God knows that when we are focused on ourselves Deus sabe quando nós focamos em nós próprios or on the issue we're facing, ou no desafio que nós estamos a enfrentar, complaining will become our number one language. reclamar será a nossa língua número 1. So why is it so important for God that we live a life without grumbling, without complaining? Então por que é importante para Deus que nós vivamos uma vida sem reclamar? I think it's very clear if you go to chapter 2 of Philippians. Eu acho que fica muito claro se formos ao capítulo 2 de Filipenses. He says it outright. He says it very clearly. Do all things without complaining and disputing. Why? That you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. So, do you want to live a life that really makes a difference in the world? Então, queres viver uma vida que realmente faça a diferença no mundo? This is how we're instructed to shine. É assim que nós somos instruídos a brilhar. Whatever we do, O que é que nós façamos? if we just place the focus on ourselves, Se nós colocarmos o foco em nós próprios, we'll always find reasons to complain. nós iremos sempre encontrar motivos para reclamar. Because you've noticed life is not just comfortable. Porque sabemos que a nossa vida não é assim tão confortável. If we place the focus on Christ, Se nós focarmos o foco em Cristo, really we can pass through all things and still have joy in our hearts. nós podemos passar por todas essas coisas e ainda assim ter alegria nos nossos corações. And that's how we shine E é assim que nós brilhamos in the midst of a crooked and perverse generation. no meio de uma geração corrompida e pervertida. If you look at Christ's example of humility, E se olharmos para o exemplo de Cristo em humildade, all that He went through, tudo aquilo que Ele passou,
You never see him complain about what he's going through. Ele nunca reclamou por aquilo que ele estava a passar. And I don't think anything was done wrong more than Jesus was done wrong. Eu não acredito, eu acho que nada foi feito tão errado como aquilo que foi feito a Jesus. If he were to stop and analyze his situation, E se nós pararmos e analisarmos a situação, no, if he were to stop, if he would stop, se ele parasse e analisasse a situação, he would find easily just 20 different questions to ask God. ele iria facilmente encontrar 20 questões para questionar a Deus. Why are people so evil? Porquê que as pessoas são tão más? Why are they doing this to me? Porquê que eles me estão a fazer isto? Why did my own friends abandon me? Porquê que os meus próprios amigos me abandonaram? Why did one of my disciples betray me? Porquê que um dos meus discípulos me traiu? You know, everything that they did to him, Tudo aquilo que eles fizeram a ele just completely unable to change him. tudo foi incapaz de o transformar, de o mudar. And yet he is still changing men to this day. E ainda assim, ele continua a mudar homens neste tempo. And he said, "Follow me." E ele disse, sigam-me. So one more final reason not to complain. Então, mais uma razão para não reclamar. And this one is very serious. Esta é muito séria. Because complaining invites destruction. Porque o reclamar convida à destruição. If you go with me to Corinthians, where Paul is writing, Então, se formos ao livro de Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, he makes a parallel between us and the Israelites that were journeying to the promised land. eles fazem um paralelo entre nós e os israelitas que estavam na jornada para a terra prometida. If you go and you read chapter 10, E se lemos o capítulo 10, you will see God took them out of Egypt. vamos ver que Deus tirou-os do Egito. He guided them under a cloud by day Ele guiou-os debaixo de uma nuvem de dia and a pillar of fire by night. e uma coluna de fogo durante a noite. He made them to cross the Red Sea. Ele fez-los atravessar o Mar Vermelho. And Paul says, it's really interesting, he says they were baptized in the cloud and in the sea. E Paulo diz que eles foram batizados. Yeah. Eles foram batizados no mar. So it's in the cloud and in the sea. Eles foram batizados na cloud, nuvem. Sim. Eles foram batizados na nuvem e no mar. That's what he says. Foi aquilo que Paulo disse. And it's like a parallel. We have the baptism in water, we have the baptism in the Spirit. E foi quase como um paralelo com o batismo nas águas e o batismo no Espírito. God gave them food to eat in the desert, Deus proveu-os de comida para comerem no deserto. the bread of heaven, O maná do céu. manna. Sorry, you went ahead. Desculpa. He knows what I'm talking about. That's good. And Christ says, "I am the bread of heaven." E Deus disse, eu sou o pão do céu. It says that they drank from Jesus, from Christ. E ele diz que eles beberam de Jesus. As it says, they drank from the spiritual rock. Eles, como diz, eles beberam da rocha espiritual. And he writes that rock was Christ. E ele escreve que essa rocha era Cristo. So in a sense, Então, no sentido, it's like they were complaining and rejecting Christ without even understanding it that way. era quase como eles estivessem a reclamar e a rejeitar sem compreenderem a profundidade. Yeah, and Paul says that they are an example for us. E Paulo diz que os israelitas eram um exemplo para nós. Not a good example. Não foram um bom exemplo. That we would not be like them. Que um exemplo ao qual nós pudéssemos copiar. That we should not. Que não devemos copiar. Yeah. that we don't become idolaters. Para que não nos tornemos idólatras. As they did. Da mesma forma que eles foram. And Andrew gave a really good message on that a few weeks ago. E o Andrew deixou uma mensagem muito boa há umas semanas atrás. He says that we wouldn't commit sexual immorality as they did. É para que nós não cometêssemos imoralidade sexual. And then he says two other things. E depois ele diz duas outras coisas. That we would not tempt Christ as they did. Para que não tentássemos a Cristo da mesma forma que eles fizeram. And they were destroyed by serpents. E eles foram destruídos. And don't complain, as some of them did and were destroyed by the destroyer. E não reclamem da mesma forma que eles estás aqui? Ok. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Yeah. So what does this mean to tempt Christ? O que significa isto de tentar a Cristo? I don't know which psalmist, but in Psalm 78, e no Salmo 78, there's a psalmist that recounts the history of Israel. O salmista
reconta a história de Israel, as they went through the wilderness. à medida que eles passaram pelo deserto. He writes, if you go to verse 12, Ele escreve no versículo 12 do Salmo he's- 78. he says, marvelous things he did in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters stand up like a heap. In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire. He split the rocks in the wilderness and gave them drink in abundance like the depths. He also brought streams out of the rock and caused waters to run down like rivers. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as suas águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. So, like us, Então, assim como nós, insanely blessed beyond measure. eles foram abençoados de forma imensurável. Even less so because they don't have Christ. E ainda assim, mesmo eles não tendo Cristo, They don't have Christ revealed to them. eles não tinham Cristo revelado. And they have enough evidence to just trust God completely in every E situation. eles tinham evidências mais do que suficientes para confiarem em Deus em toda e qualquer situação. Come on, they were ordered to only pick up manna every morning. Então eles foram orientados para apanharem o maná todas as manhãs Only what they need for each day. e para apanharem somente a quantidade necessária para o dia. Otherwise, the leftovers would rot. Caso contrário, tudo aquilo que eles apanhassem em excesso iria apodrecer. And that's God telling them. E isto é Deus a dizê-los. He is their provider for every day. Ele será para prover todos os dias. Today's bread is the promise of tomorrow's bread. Então, o pão de hoje é a promessa do pão da manhã. Because when you understand this, you're not trusting the bread for sustenance. Mas quando tu compreendes isto, não estás a confiar no pão como meio de subsistência. You are trusting the God who brings the bread. Estás a confiar no Deus que dás o pão. So what was their response to the goodness of God? Então, qual foi a resposta deles à vontade de Deus? But they sinned even more against him by rebelling against the Most High in the wilderness, and they tested God in their heart by asking for the food of their fancy. Yes, they spoke against God. They said, "Can God prepare a table in the wilderness? Behold, he struck the rock so that the waters gushed out and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide meat for his people?" E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo de carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Do you hear the self-centeredness? Desculpa. Do you hear the self-centeredness? Tu conseguem perceber O egocentrismo. o egocentrismo? They were making God their waiter Eles estavam a fazer como que Deus fosse o seu empregado de mesa, instead of their provider, em vez de olhar para Deus como provedor. absolutely just despising his care, Desculpa. despising his care. Desfazendo o cuidado de Deus. Eles estavam completamente a desprezar, obrigado, o cuidado de Deus. Just with constant testing. Somente a contestar. So what does this mean to test Christ? Então, o que é que significa isto de testar Cristo? It's what they're saying. É aquilo que eles estão a dizer. Can he not prepare a table for us? Ele não pode preparar uma mesa para nós. Can he not do this? Ele não pode fazer isto. Can he not give us bread, meat? Ele não nos pode dar pão, carne. It's just the complete opposite of gratitude and faith. É o completo oposto de gratidão e fé. It's skepticism and unbelief and self-centeredness. É o egocentrismo e o egoísmo. And just this unbelief. É só esta falta de crença. Why won't God do this for me? Porquê que Deus não faz isto para mim? Why won't God solve this situation? Porquê que Deus não resolve esta situação? Why won't God help me? Porquê que Deus não me ajuda? Just trust Him. Então, é só confiar nele.
Just stop complaining and trust you are in His hand. Para de reclamar e confia quem tu és nas mãos dele. If you know Him as a father, like we sang, E se conhecemos-lo como pai, como nós cantamos, then you know you're a son or a daughter. também sabes, reconheces que és um filho ou uma filha. So how can you think that He's not caring for you? Então, como é que podes pensar ou sentir que ele não se preocupa contigo? Why would you just sit like analytically and Porquê que não paras de forma analítica? no, I'm sorry. I mean, why do you sit like and Ah, analyze? Porquê que vês isto de forma analítica? É isso, de forma... Yeah. And you just try to judge and assess E preocupas somente em julgar e aceder, whether he is doing a good job providing for you or not. ou preocupas-te mais em julgar se ele está a fazer um bom trabalho, em prover ou não. So why do you think that you know better than him? Porquê que julgas que és melhor do que ele? You know, it's just Que não é... Porquê que julgas que sabes mais do que ele? yeah. So it's like this position of arrogance, É quase esta posição de arrogância, and God he opposes the proud. e Deus opõe-se ao orgulhoso. So they had like a copy, they had a shadow of Christ. Desculpa. So these Israelites, they had a copy and the shadow of Ok. Christ Os israelitas, eles tinham quase esta cópia, esta sombra de Cristo, in a way that they couldn't understand. de uma forma que eles não conseguiam entender. So we have Christ revealed. Nós temos Cristo revelado. So we have more reasons even to be grateful, Nós temos então ainda mais razões para ser gratos. and we should be even more diligent not to follow this bad example. Então nós temos de ser ainda mais diligentes em não seguir estes maus exemplos. Yeah. We've talked about a lot of things, I think. Nós Not falamos so much, but Nós falamos sobre some. muitas coisas, But the main one that I wanted to stop and really think mas a mais importante e aquela que eu quero focar, is how are our lives reflecting our gratitude? como é que as nossas vidas estão a refletir a nossa gratidão? How is our conduct and our conversation Como é que está a nossa conduta e as nossas conversas? reflecting that we are truly thankful? Se realmente refletem aquilo que a nossa gratidão. And if we really know Him, if we really knew Him like we could, Se nós realmente conhecêmos-lo e se conhecêssemos da forma como deveríamos, like He invites us to know Him, da forma que ele nos convida a conhecê-lo, and then I believe gratitude, trust, faith, it would all just flow out without e question. eu acredito que gratidão, fé irá fluir naturalmente. So if we stop for a moment Então, se pararmos por um momento and if we just reflect e se nós refletirmos and honestly we look at ourselves, we look at our e lives, se honestamente olharmos para nós e para as nossas vidas, and if you would stop and say, I feel like I haven't been as grateful as I should. e se pararmos e chegarmos à conclusão que não temos sido tão bons quanto deveríamos ser, I'm not going to invite you to come over to receive prayer. eu não te vou chamar para receberes oração. It's not about someone praying for you. Não é sobre alguém orar por ti. It's about us individually and in our hearts just making a choice É sobre nós individualmente, olhando aos nossos corações e fazer uma escolha. to really give Him the throne of our hearts and E minds. darmos a Ele o trono das nossas mentes e dos nossos corações. So if you'd stand up with me, Isso então convido-te a levantar. and if you'd like, just place your hand over your heart Convido-te a colocar a tua mão sobre o teu coração. where you stand, and we'll pray together and we'll speak with Him. Onde tu estás, vamos orar juntos. If you want to stop for a moment before we pray and think and speak with Him. Então, se queres parar por um bocadinho antes de começarmos a orar. And really, there's absolutely no place for condemnation. Então, eu creio que não há lugar para condenação. There's no place for us to think, I haven't been doing things right. Não há lugar para nós pensarmos que eu não tenho feito as coisas bem. There's a place to see where God wants us to be. Isto é um lugar para vermos onde Deus quer que nós estejamos. And if we see something in our lives that is not as good as God wants it to be, E se nós temos alguma coisa nas nossas vidas que não está tão boa da maneira que Deus gostaria que estivesse, then we can give it to Him. We can repent, we can confess, então nós podemos entregar a Ele, nós podemos arrepender, podemos confessar, and He's just full of grace. e Ele é cheio de graça. Yeah, amen. Amém. So let's pray. Vamos orar. Our Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. We praise your name. Nós louvamos ao teu nome.
Lord, we want your name to be above everything. Nós queremos que o teu nome esteja acima de qualquer coisa. We want your name to be praised and honored in our lives. Nós queremos que o teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Father, our lives are worthless Pai, as If- nossas vidas não servem de nada if we are just living for today, living for the here, living for the now, living for what we see. se nós vivermos para o hoje, para aquilo que nós vemos no momento, para aquilo que nós temos no momento. So, Father, our prayer Então, Pai, a nossa oração, is that you would help us just to know you. a tua palavra diz que o Senhor nos ajudaria a conhecer-te. So, Father, we ask you that you would help us to really open our eyes Então te pedimos que o Senhor nos ajude a abrir os nossos olhos and you would reveal yourself to us more and more. e que o Senhor se possa revelar a nós You said that cada vez mais. we make the tree good and the fruit will be good. E a tua palavra diz que se a árvore for boa, o fruto também será bom. And only through you can our tree be made good. E somente através de ti nós podemos ser realmente bons. Only through knowing you. Somente através de conhecermos a ti. So, Father, we want to make this decision every day Nós queremos fazer essa decisão todos os dias to draw closer to you. para nos aproximarmos mais de ti. Lord, you promise that you will draw closer to us as we draw near to you. E o Senhor prometeu que se nós nos aproximássemos de ti, o Senhor se juntaria a nós. Father, we want right now just lay down every bit of pride that we have. Nós queremos, ó Deus, deitar agora fora todo o pedaço de orgulho que ainda temos. All the questioning, Lord. Todo o questionamento. Everything that expresses ingratitude in our lives. Tudo aquilo que expressa falta de gratidão nas nossas vidas. We want to put it away. Nós queremos deitá-lo fora. We want to start the new year. We want to start tomorrow. We want to start today, Nós que não queremos só começar no ano novo ou amanhã, nós queremos começar hoje, where we truly enjoy Christ, onde nós verdadeiramente desfrutamos Cristo. where we truly understand the fullness of everything that we've received in Onde you. nós verdadeiramente compreendemos a profundidade daquilo que nós, a plenitude daquilo que nós recebemos. And when we understand this, E quando nós compreendemos isto, as we understand this more even, e quando nós compreendemos isto ainda mais, it's impossible to not have peace. It's impossible to not have peace in you. é impossível não termos paz em ti. And Lord, your glory will just shine naturally through us. E Pai, Senhor, a tua glória irá naturalmente brilhar em nós. So help us, Father. This is our prayer. Então ajuda-nos, Pai. Esta é a nossa oração. And we thank you that you listen. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve. You are close to the humble. Porque o Senhor é próximo dos humildes. So, Father, we just help us just be humble before you. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes diante de ti. In the name of Jesus we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém.